Oi, pessoal, meu nome é Maria Cecília e eu, juntamente com as acadêmicas Cláudia, Lusitânia e Daniele, vamos descomplicar o edital do Exame da Ordem número 46, da parte 3.4 a 3.6.27. Então, vamos lá. Vou começar explicando sobre a prova objetiva. A prova objetiva, ela tem 80 questões de múltipla escolha, ou seja, A, B, C ou D. O valor da questão é de 1 ponto, sendo de 0 a 80 pontos. É uma prova totalmente sem consulta. O tempo da prova será de 5 horas, com permanência mínima de 2 horas. Caso você finalize antes, você terá que ficar aguardando. Os conteúdos cobrados na prova serão disciplinas profissionais como Direito Constitucional, Administrativo, Civil, com as matérias de Direitos Humanos, Filosofia do Direito, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, mais o Código de Ética. As características importantes do exame da ordem na prova objetiva são que as provas são baseadas também em jurisprudências dos tribunais superiores. Apenas uma alternativa correta por questão, devendo ser utilizado caneta azul ou preta, de material transparente. A folha de respostas é um único documento válido. Erros, rasuras, dupla marcação ou em branco no gabarito é igual a nota 0. A correção ela é totalmente feita de modo eletrônico, não podendo danificar a folha, e deve ser devolvida assinada sob pena de eliminação. Como eu disse lá atrás, sobre o tempo de permanência, se você ficar 4 horas, você pode levar embora o caderno de questões para corrigir a prova em casa. Sobre o critério de aprovação, é necessário acertar no mínimo 40 questões, ou seja, 50% da prova. A prova é de caráter eliminatório, tendo a aprovação garantindo o segmento para a segunda fase, ou seja, a prova prática profissional. Em caso de reprovação, o que pode ser feito? Pode ser aberto o recurso. O candidato ele pode interpor quando discordar do gabarito preliminar, identificar erro na questão, considerar haver mais de uma alternativa e verificar que o conteúdo está fora do edital, resultando em manutenção do gabarito. No caso, o recurso será negado, pois a banca do FGV entenderá que a questão está correta e somente há uma alternativa válida. A alteração do gabarito acontece quando a banca da FGV reconhece que indicou a alternativa errada no gabarito ou existe mais de uma alternativa adequada. A anulação do gabarito, as questões serão anuladas, são atribuídas a todos os candidatos, mesmo quem errou recebe o ponto, sendo extremamente necessário a correção da prova para, em caso de reprovação, resultado em recurso deferido, pode levar à aprovação do candidato. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a prova prática. Diferente daquela primeira fase, onde tem aquela maratona de 80 questões de marcar, a segunda fase ela é escrita, é focada em uma área específica que o candidato escolhe, seja direito penal, civil, trabalho, enfim. A segunda fase da OAB é o momento que a gente tem para mostrar serviço. O edital ele exige que o candidato saiba pelo menos redigir uma peça profissional e responder 4 questões super técnicas. Na verdade, o segredo ele não é decorar, mas saber como pesquisar no Vademecum. Errou o nome da peça? Tá fora. Acertou a estrutura e fundamentou nos artigos corretos? Conseguiu 6 pontos e a tua OAB vai vir aí. Como os colegas falaram, a prova tem duração de 5 horas. E é a única fase onde você pode levar o Vademecum, desde que ele não tenha anotações pessoais e nem seja comentado. A estrutura da prova são baseadas em 10 pontos, que no total são divididas em 2 partes. A primeira parte é a peça, a prática, onde você tem um caso fictício, por exemplo, João foi preso injustamente, enfim. E você precisa escrever o documento jurídico que seja correto para resolver o problema dele. Se você errar o nome do documento, errar a peça, a nota é 0 automaticamente. Então, se for uma inicial e você fizer uma reconvenção, perdeu, tá fora.
E a segunda fase são aquelas 4 questões discursivas, que vale 1,25 cada. São pequenos situações, problemas, onde você precisa responder sim ou não, e principalmente dizer em qual artigo de lei que você baseou essa resposta. Em regra, o edital diz que você não precisa repetir todo o enunciado, apenas resumir. Gastar muita linha contando história tira todo o espaço da fundamentação jurídica. A banca prefere que você vá direto ao ponto, respostas curtas e fundamentadas, do que textos longos e confusos. Esse é um truque bem valioso. No que tange ao exame, os candidatos eles devem chegar no local da prova com antecedência de 1 hora quando se tratar da prova objetiva, antes do fechamento dos portões. Na prova prática profissional, chegar 1 hora e meia antes do fechamento dos portões. Não é permitido ficar nos corredores antes da prova. Ao entrar no local, o candidato deve ir diretamente para a sala, e quem sair da sala não poderá retornar. Disposições gerais acerca da aplicação das provas. Não serão fornecidas informações por telefone que possam abranger datas, locais, horários das provas. O horário de fechamento dos portões irá acontecer às 12h30, horário de Brasília. O candidato deve chegar ao local de prova com antecedência. O candidato ele deve levar apenas caneta azul ou preta de material transparente e documento oficial com foto original. Não é permitido usar borracha ou corretivo. Antes da prova, será feita a abertura dos envelopes lacrados com testemunhas garantindo o sigilo do exame. Serão aceitos diversos documentos oficiais, como o RG, a CNH, entre outros, desde que estejam em bom estado e permitam identificação clara, tenham assinatura do portador. Na falta de documento de identidade, no caso se perder ou tiver documento roubado, pode fazer a prova com boletim de ocorrência, desde que tenha validade até 30 dias. Documento digital com foto, ele pode ser apresentado apenas na entrada, mas durante a prova é obrigatório ter esse documento físico válido. Não serão aceitos como documentos o CPF, a certidão de nascimento. A obrigatoriedade do documento, ele caracteriza a eliminação imediata do candidato. Referente ao controle de segurança, coleta de impressão digital e possivelmente a foto, abertura dos envelopes na frente dos candidatos, não portar armas, não usar eletrônicos nem ao sair, e os pertences ficam sob a responsabilidade do candidato. Quanto às regras durante a prova, proibido comunicação entre candidatos, uso de eletrônicos, de calculadoras ou materiais não autorizados. O descumprimento dessas normas terá eliminação. Os materiais permitidos, isso com restrição, serão os lanches e água, desde que as embalagens sejam transparentes. Descumprimento, eliminação. Todos, seguindo do ponto 3.6.16.1, a recomendação do edital é que o examinado que precise levar arma de fogo no dia do exame da prova deve informar com antecedência, ou seja, no momento da inscrição. Conforme procedimento, a FGV submete todos os examinados ao teste de detecção de metal. Sendo finalizada a prova, não será possível que o examinado vá aos sanitários, com a finalidade de manter a integridade da prova, sem colas. Lembrando que as idas ao banheiro, elas serão realizadas com controle, evitando muitas pessoas aglomeradas. Não é permitido também fumar no local ou nas salas. Caso o examinado tenha interesse, poderá levar ao local o uso da máscara de proteção individual, bem como luvas descartáveis e o próprio recipiente de álcool, desde que seja transparente sem rótulos. Ressaltando também que o fiscal em qualquer momento pode solicitar a retirada da máscara individual. Elas devem ser trazidas em sacos plásticos transparentes pelo examinado. Outro ponto importante: não aceita ser chamado para a realização de provas. Tendo não comparecido a qualquer uma delas, automaticamente será eliminado o examinado. O examinado que for fazer a prova deverá ficar no mínimo por 2 horas após o início e poderá deixar apenas às 17 horas. Isso caso ele queira ficar com o seu caderno, senão o mínimo será de 2 horas. Se ele sair antes desse mínimo,
será automaticamente eliminado. Ao final da prova, o fiscal liberará a saída dos examinados após a entrega das provas, adotando os procedimentos necessários. Somente se levantará o examinado para a entrega do material caso o fiscal solicite, e devem entregar ao fiscal o documento que será utilizado para a correção da prova. Os 3 últimos examinados de cada sala só poderão sair juntos. Terá as provas anuladas e automaticamente eliminado a pessoa que se apresentar no local da prova após o fechamento dos portões. Se for surpreendido recebendo cola, leve livros, anotações, comunicando com outro examinado durante a prova, portar documentos eletrônicos, faltar com respeito aos membros, sair da sala sem autorização do fiscal ou descumprir instruções deste edital, será automaticamente eliminado. Caso o examinado deseje efetuar reclamação acerca da aplicação das provas ou alguma reclamação, deve solicitar ao fiscal o relato da situação na ata da sala em que está sendo realizado o exame.